Oi, gente, eu vou falar da questão do ônibus, tá? Eu não trouxe o exercício inteiro porque ele é enchendo linguiça, né? Então tá, vamos começar. Então ele fala que um ônibus ele havia saído da rodoviária há 5 minutos. Beleza, isso é uma informação importante, por isso que eu trouxe. E ele traz as velocidades do ônibus, é de 60 km por hora e do táxi de 90. Ele pede que a gente calcule um intervalo de tempo em minutos. Ele traz tudo em hora, em quilômetro e pede em minuto. Então a gente já sabe que vai ter que fazer pelo menos uma conversão aí. E ele traz também o primeiro tempo em minutos, né? Então tá. O que a gente pode fazer é o seguinte: ou a gente converte tudo para hora já agora, ou a gente converte tudo no final. Eu prefiro trabalhar, converter tudo para hora, é o jeito que eu prefiro. Tem gente que já converte tudo para minuto e depois já fica pronto, não precisa mais mexer com isso. É um jeito legal, bacana. Eu vou trabalhar diferente, entendeu? Porque eu sou um pouco confusa mesmo. Então tá. Parece que esse problema é um pouco complicado, mas não é. Olha só. A gente tem que descobrir em que posição o ônibus ele se encontra quando o táxi sai da rodoviária. Porque ele já tinha andado 5 minutos, numa velocidade de 60 km por hora. Ele já tinha andado por 5 minutos, ok? Então, a gente precisa descobrir isso, né? Em que momento, onde que o ônibus já estava em distância quando o táxi sai da posição 0, entenderam? Então, beleza. Então é assim, né? É a velocidade do ônibus. Por quê? Porque eu quero achar isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero achar. A posição dele, tá? Eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo, que é 5 minutos. Só que a minha velocidade, ela tá em km por hora e meu tempo em minutos. Eu vou transformar agora meu minuto em hora, tá? Por quê, Thaís? Porque eu sou assim mesmo. Então tá. Como se transforma, né? 1 hora tem 60 minutos. Se eu tenho 5 minutos, quanto que eu tenho em hora? Meu x vai valer quanto? Então, basicamente, né, faço cruzado aqui. Meu x é 5 dividido por 60. Fica 1,12 avos, tá? Isso aqui é hora. Então, ficou uma fração, né? Por quê? Porque eu quis assim. Então, aqui eu consigo já substituir quilômetro por hora, S, e 12 horas. Gente, aqui eu consigo explicar para vocês uma coisa, ó. Eu substituí com os números, com as unidades de medida, só para mostrar para vocês que se vocês tiverem dúvida em relação... que unidade de medida que é mesmo que eu coloco aqui? Já não lembro mais. Façam com elas, que daí você vai saber, porque ó, eu consigo cortar. Então vai me sobrar quilômetro. Fazendo essa multiplicação aqui, eu paguei ali de tonta, né? Porque eu ia precisar do número. Opa, não é dividido, é vezes. Nossa, até me assustei com o número aqui. Não bate, né? Aqui. É vezes, tá, gente? É como se fosse uma multiplicação cruzada aqui, ó. Eu passo esse aqui multiplicando aqui, ó. Tá? Então, 1,12 avos vezes 60 dá 5. 5 o quê? Quilômetros. 5 quilômetros. Que é a minha unidade de medida mesmo. Ótimo. Eu precisava disso daqui. Então, o ônibus estava 5 quilômetros à frente quando o táxi começou na posição 0. Por que eu preciso saber disso? Porque a minha função vai ser o seguinte. Eu preciso saber o tempo. Então, eu vou trabalhar com as posições dos ônibus, certo? Então, eu quero saber onde que o táxi estava em relação ao ônibus, aqui, mais 5 quilômetros. Então, quando o táxi iniciou, o ônibus tinha uma posição, quer dizer... Quando eles vão se encontrar, quando a posição deles for igual, que é isso que ele pergunta, né? Ó,
necessário para alcançar o ônibus. Quando a posição deles for igual, eu sei que o ônibus tinha 5 quilômetros somados, porque ele já tinha saído há 5 minutos atrás. Tá ok? Entenderam essa relação? O que o exercício me pergunta é: calcule o intervalo de tempo em minutos. Ah, mas por que você está trabalhando com posição? Você já vai entender. A gente vai descobrir aqui as posições deles para substituir nessa equaçãozinha e isolar o tempo. Porque é o seguinte, eu tenho que saber onde que o meu táxi estava quando ele alcança o meu ônibus. Então, essas duas posições têm que ser iguais. Onde que foi que essas duas... Em que momento que essas duas posições são iguais, são a mesma? É o momento que eles se alcançaram. E existe um tempo, em quantos minutos isso aconteceu, né? Não sei se eu fui clara, mas enfim, eu vou fazendo, eu acho que vocês vão entender. Tá, então eu preciso achar a posição aqui do táxi. Achar tipo uma equaçãozinha para isso. Eu vou trabalhar com a velocidade, que é o que eu tenho. Eu não tenho posição, eu não tenho nada. Então, eu tenho velocidade, tá? Velocidade do táxi, eu tenho os 90 km por hora. S e T. Olha que legal, se eu jogo T para cá, eu vou ficar com isso daqui, não vou? 90T, tá? Só lembrando que é 90 km por hora. Vamos trabalhar com a velocidade do ônibus agora? Mesma coisa, né? Eu tenho 60 km por hora, ST. Não consigo fazer nada ainda, só consigo usar daquele jeitinho ali que eu usei aqui em cima. Então, essa daqui é do táxi, essa daqui é do ônibus. Não confundir esse O com 0, né? Não é a posição inicial, é a posição do ônibus. Então, agora eu consigo substituir aqui, ó. E eu vou conseguir isolar o meu T, olha só. Então, o meu do táxi é 90T, o meu do ônibus é 60T, mais os 5 quilômetros. Ó, eu não vou trabalhar com as unidades aqui, por quê? Porque aqui eu tenho variável e daí pode ficar meio confuso, tá bom? Bom, 90T, eu vou passar esse aqui que tem uma variável igual a essa para o outro lado e fazer a subtração. Fica 30T, né? 60 menos 90, 90 menos 60 é 30, tá, beleza. Aí eu consigo isolar o T, olha só. Vamos, 5 dividido por 30, 6. Então, o tempo é igual a 6. O que? Segundos. Minutos, desculpa. Minutos, ó. Tem que voltar aqui pra gente... né? Minutos, né, gente? Peraí, deixa eu ver. Não, ó. Olha eu me confundindo. Eu transformei tudo... Eu fiz desse jeito para não me confundir, acabei me confundindo. Eu transformei tudo em hora, tá? Olha aqui, é hora. Tô trabalhando com hora, tô trabalhando com quilômetro, então só posso trabalhar com hora. Dei uma panguada aqui, normal. Beleza, só que ele não quer, né? Ele não quer em hora, ele quer em minutos. Daí eu faço o cálculo de novo de conversão. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. É igual a quantos? Né? Isso aqui tá muito simples. 10. Então, 10 minutos. Bom, tem eu acho que tem essa opção, né? Eu espero. Eu resolvi nem conferir, mas eu acho que tem sim. Deixa eu ver. Tem 10 minutos. Ah, gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Façam aí as contas em casa, ver se faz algum sentido pra vocês. Beleza? Falou!